Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é o dom que eu tenho em mim. Falando em esperança, um dom que eu tenho em mim, eu vou falar pra vocês a história de quando eu vi um anjo. Mas primeiro eu quero falar pra vocês que eu não tenho 100% de certeza. Porque o nosso cérebro, o meu principalmente, tem uma capacidade incrível de se defender. Então eu vou contar essa história pra vocês. Logo em seguida eu vou contar pra vocês a história de quando eu fui no velório da minha avó, que aconteceu mais uma vez uma coisa semelhante sobre o meu cérebro tá me defendendo. Então eu vou falar pra vocês. Quando eu não sei quantos anos eu tinha, acho que eu tinha 5 ou 6, eu não tenho certeza exatamente da idade que eu tinha. Tudo que eu sei é que eu ainda não tava na idade escolar. Minha mãe levou meu irmão pra escola e me deixou sozinha em casa. Só que antes desse episódio, é importante pra vocês saberem que eu sempre fui uma criança muito medrosa. Então, tipo, a minha mãe, ela não me queria. O meu pai era alcoólatra. Então, claro que eu não tô aqui pra julgar minha mãe, porque minha mãe, eu já era a 5ª filha. Não exatamente a 5ª, mas a 5ª filha viva. Olha aqui quem é. E a minha mãe, ela não tinha... Tá bom, vida. Minha mãe, ela não tinha mesmo como querer. E ela desce. Tá bom, minha vida. Eu quero assistir o desse. Ela não tinha como querer o 5º filho num casamento que já tava meio que fracassado. E fruto de filho de um alcoólatra, enfim, né? A vida não era boa, meus irmãos eram muito pobres, minha mãe não tinha nada pra eles, então, claro, eu também não ia querer. Mas, enfim, querendo ou não querendo, eu não tive o acolhimento. Sem querer ou não sem querer, eu não tive o acolhimento da minha mãe, também não tive do meu pai, que obviamente, era briga dentro de casa. Episódios violentos que eu não deveria lembrar, que a minha mãe e meus irmãos falam que eu não teria como lembrar disso que aconteceu, mas eu descrevi pra eles o que aconteceu. Eles sabem que eu me lembro, porque foram muito graves, assim, acho que a minha mente marcou, pra vocês terem uma noção de como era a minha casa. Então, eu não tinha segurança, eu não me sentia uma criança segura, eu sempre tive muito medo de tudo. E teve alguns momentos que eu ficava com a minha irmã, que ela ficava me apavorando, era brincadeira de criança. Ela era bem mais velha que eu, ela devia ter uns 13 anos por aí, 14 anos, não tenho certeza. Era coisa de criança, mas pra mim, como eu te falei, eu entendo que tudo isso foi sem querer, mas sem querer também machuca. Se eu pisar no seu pé de propósito, ou se eu pisar no seu pé sem querer, doeu. Você pode me perdoar depois, mas doeu. Então é isso que eu tô querendo entender. Não quero julgar aqui minha mãe nem minha irmã, mas essas coisas ficam pra uma criança. Então a minha irmã ficava sozinha comigo na casa em alguns momentos, não tinha ninguém mais pra correr. E a minha irmã ficava fingindo que tava endemoniada pra me ver chorar, pra me aterrorizar. Porque ver criança chorando é um conceito antigo que é engraçado. A gente sabe que tem um vídeo lá da planta que não gosta de raça negra. Todo mundo acha muito legal. Mas aquele menino tava... Então, o conceito era esse. Era fazer criança chorar. Então, eu sempre fui muito medrosa. Minha mãe e minha irmã contavam história de fantasmas e todas essas coisas. Então, depois que minha mãe se separou do meu pai, foi pior ainda. Eu era mais solitária, eu chorava, enfim. Fiquei doente, todo esse processo. E aí... Gente, eu sempre fui muito, muito medrosa mesmo. Até hoje ainda sou. Mesmo sabendo de tudo, tendo consciência de tudo, eu ainda tenho um medinho, às vezes. Então, eu acordei um dia e minha mãe tinha ido levar meu irmão pra escola e me trancou pra dentro da casa que a gente morava nessa ocasião. Eu não me lembro a idade que eu tinha nas coisas, mas eu me lembro as casas que a gente morava, porque a gente morou muito de aluguel, então a gente pulava de uma casa pra outra. E aquela casa só tinha um cômodo, era só um banheiro e um ambiente pra cozinha, pra quarto, pra tudo. E a minha mãe trancou aquela porta pra eu não sair pra rua, né? Porque pra eu não acordar assustada e não sair pra rua. E eu me lembro que eu tive um ataque de pânico. Eu comecei a gritar e bater nas coisas, jogar. Bati na lata de arroz, bati na lata de açúcar, bati em tudo. Tive uma crise muito ruim de medo.
foi a pior que eu já tive de medo. Minha mãe chegou, minha mãe não brigou comigo. Pelo menos eu não me lembro de ter levado bronca. Minha mãe chegou e limpou tudo e abriu a porta e eu saí. Tipo, minha mãe nem perguntou o que aconteceu, eu não me lembro se minha mãe perguntou o que aconteceu. Eu só lembro disso. E aí, passou-se um dia, alguns dias, um mês, não sei quanto tempo que passou. Eu acordei, tava trancada lá, de novo, sozinha. Tipo, minha mãe não aprendeu. A minha mãe faz isso, ela meio... Futuramente eu falo da minha mãe, mas ela faz isso, ela não aprende com os erros com os filhos. E o meu caso ainda foi melhor. Meus irmãos, até pior, coisas que ela fez piores, enfim. E aí eu acordei, tava sozinha, eu comecei a entrar em pânico total, sabe aquele... de ficar catatônico, de ficar com o olho arregalado e não conseguir fechar, sabe aquela expressão de medo? Vocês já viram isso em alguém? Eu já vi. Não em mim, tô dizendo assim, em casos... Eu gosto de assistir casos criminais, em alguns casos assim, eu já vi... Enfim. E aí eu subi na pia, porque a casa não tinha janelas, né? Era só um cômodo, então só tinha a porta, aí tinha a pia e tinha um vitrôzinho pra ver a rua. E aí eu fiquei em pé na pia e grudei naquele vitrô e fiquei ali. Eu fiquei olhando, olhando a rua, porque eu queria ver gente passar, eu queria fugir de lá de dentro daquele cômodo de algum jeito. E aí eu vi meu irmão descendo do quintal de cima. Meu irmão desceu do quintal de cima e falou assim pra mim: ô Xarope, o que você tá fazendo aí? Meu irmão me chamava assim. E eu falei, eu tô esperando a mãe foi levar o Bill na escola e eu tô com medo. E ele falou assim: desce daí que aí é perigoso. Vai lá pra cama assistir TV, que eu tô aqui na porta, tô aqui com você. Eu falei assim, tá bom. E fui pra cama. E a minha mãe chegou e eu não me lembro de mais nada. Acho que minha mãe chegou e o dia correu como deveria ser. E isso passou, isso era uma lembrança que eu tinha vívida na minha mente, mas eu não desconfiei de nada, eu vi meu irmão, né? E pra mim era meu irmão. Meu irmão passou lá na minha casa um dia e pronto. Mas aí, quando foi, acho que 2020, sei lá, que o meu irmão tinha umas encomendas que ele deixava lá na minha casa e ele foi à noite buscar, aí foi ele, a gente sentou, começou a conversar, todo mundo tava conversando. Aí a gente surgiu o assunto, não que eu não conversasse nunca com meu irmão, é que não tinha por que conversar disso. E surgiu o assunto das casas que a gente morava. E aí a gente falou, das casas do seu Carlinhos lá, né? Naquele ano que você saiu da casa da avó, você foi direto pra casa do seu Carlinhos. Aí foi uma fase difícil, né? Eu falei, aí ele falou, eu não conhecia aquela casa. Aí eu falei, lógico que conheceu. Você foi lá? E aí que eu descobri que meu irmão nunca tinha ido lá. Meu irmão, que eu vou sair da Tiradentes e ir pra Guaianazes de manhã sem minha família? Eu trabalho longe, eu trabalho no centro da cidade, eu nem tempo tenho de ir lá ver a mãe. Pra que eu ia lá de dia sem a minha família e não ia nem esperar a mãe chegar pra entrar? Pra que eu ia lá na janela e ir embora? Não ia esperar a mãe chegar, não ia tomar um café, não nada. E você não foi, sem certeza você não foi lá? Eu vi você lá, eu juro que vi. E eu não fui. Então eu vi um anjo, porque eu tava com tanto medo que eu tive que receber uma ajuda. E aí eu fiquei nessa assim, espalhando pra todo mundo. Tipo, eu vi um anjo, gente, eu vi um anjo. E é claro que tem que ser coisa de Deus. Filho, abaixa. Eu pensei, tem que ser coisa de Deus, porque foi muito bem pensado, sabe? Tipo, Miguel, abaixa. Abaixa. Então, eu vou brigar com você. Ele tá tentando, uma mão só. Isso. E eu fiquei pensando, tem que ser coisa de Deus, porque foi muito bem pensado. Porque assim, se eu visse uma criatura com asa, uma criatura surgindo aleatoriamente do nada, uma criatura brotando dentro da minha casa, ou um homem normal, qualquer coisa que eu tivesse visto, ia piorar a minha situação. Porque
eu já tava com medo. Como é que eu ia ver uma coisa que não era familiar a mim? Eu tinha que ver uma coisa que era familiar a mim pra me acalmar. Se fosse um anjo desses que tá na Bíblia aí, primeiro que os homens adultos, tem relato na Bíblia que quando eles viram um anjo, eles ficaram com medo. Imagina uma criança que já tava com medo, então saí proliferando essa história de tipo, eu vi um anjo, eu vi um anjo, eu vi um anjo. E eu prefiro achar que eu vi um anjo. Eu prefiro achar que eu tive a ajuda do céu. Isso pra mim é muito bom. Mas tenho também a opção de eu estar num ponto de estresse tão alto que a minha mente criou aquilo pra me proteger, porque o meu cérebro pode me proteger. Então eu vi o que eu quis ver. Se for isso, é um pouco triste pra mim, porque eu não vi minha mãe chegando, porque eu não vi meu pai, né? Já é uma desconexão, já é uma mostra pra mim de desconexão com a minha mãe, com meu pai, já é um trauma a mais. Em vez de ser uma ajuda do céu, eu tenho que ver como um trauma, porque eu quis ver meu irmão e não quis ver minha mãe nem meu pai. Então minha mãe e meu pai não eram figuras de segurança pra mim quando eu era criança. Então eu vi quem mais se aproximava de segurança pra me acalmar. Então eu tenho essas duas possibilidades, ou vi um anjo ou meu cérebro é super. Porque não é todo mundo que tá numa situação de estresse e vê coisas que protejam, né? Elas veem coisas que dá mais medo, elas são internadas num sanatório ou alguma coisa. Então, aconteceu também no velório da minha avó. Que assim, a minha avó, por parte de pai, ela era doida. Pensa uma pessoa que tudo era do demônio, que xingava muito, que amaldiçoava muito, que tudo xingava. Mas pelo menos ela tava lá. Todos os dias ela estava lá. Ela era sogra da minha mãe, nem era minha avó materna, mas era o mais próximo que eu tinha de proteção, de conexão, sei lá do que, porque que nem eu falava, né? Eu já falava, graças a Deus, eu ainda fazia essas coisas quando ela tava viva. Eu falava, minha avó, ela é chata pra caramba, mas ó, ela tá aqui. Os outros adultos são legais, mas cadê eles? Ninguém tá aqui. E a gente era pobre pra caramba. Eu falava, ó, ninguém trouxe leite, só a avó. Eu falei pra vocês que ia gravar com interrupção, mas olha, tá um pouco difícil. Eu não sei como que vai sair. Eu vou tentar gravar o vídeo, mas talvez eu não poste. Talvez eu esteja falando aqui à toa. Por causa do barulho, tá muito. Mas enfim, E daí minha avó faleceu, eu tava grávida de 6 meses do meu filho. Gente, a minha avó era muito chata mesmo, assim. Ela arruinou uma parte da minha infância. Eu morei na casa dela 2 anos. Era um cubículo sem higiene. Eu não vi o meu pai, filho dela. Nesses 2 anos que eu morei com ela, eu não vi meu pai nenhuma vez. E era muito puxado, era muito sofrido. Saía de casa às 5 horas, 6 horas da manhã, porque ela morava em Itaquera, eu estudava em Guaianazes. E aí chegava à noite, ia pra igreja, ia dormir depois das 11 horas, meia-noite. Eu não tinha comida em casa porque ela acordava e saía. Então a gente acordava e saía também, ia pra escola. Depois na volta da escola ia pra casa de alguém. E tava sempre xingando a gente de endemoniado, de tudo. Sempre xingando a gente. Então foi uma coisa assim muito ruim mesmo. Só que quando eu fui crescendo eu entendi que aquele era o jeito dela. E aí foi amenizando as coisas. Mas na infância assim foi péssimo. E inclusive nesse meio tempo, quando eu podia ser criança, era fim de semana que a minha mãe ia na casa da minha irmã. E eu não queria saber de comer. Primeiro que eu já estava acostumada a ficar sem comer. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, não sei se eu vou postar na ordem, mas eu cheguei a desmaiar de fome na escola. Fui morar 1 semana ou 2 meses, sei lá, na casa da minha irmã por decorrência disso. E fim de semana eu já estava acostumada a ficar sem comer mesmo. E eu via crianças, eu ia pra rua, eu era feliz. No fim de semana eu era criança de verdade, então eu nunca queria comer. Aí o que minha mãe inventou de fazer? Me dá remédio pra abrir o apetite. Um tal de Carnabol, eu acho. Gente, eu não tinha o que comer. A gente morava na casa da minha avó.
só tinha um fogãozinho que ela fazia sustagem pra ela, e à noite ela fazia café com leite pra gente. Eu passava o dia todo com o que a escola dava no estômago, e a escola nem sempre dá comida. Às vezes a escola dá comida, às vezes a escola dá café com leite e bolacha Maria, às vezes a escola dá água de sal, bolacha de água e sal e suco. Então era o que tava no meu estômago, e a minha mãe inventou de me dar coisa pra abrir o apetite. Vocês têm noção? Minha mãe pensa, raciocina, tipo, eu moro de favor, eu compro arroz, compro feijão, compro carne, compro as coisas pra dentro de casa? Não compro. Mas a minha filha não quer comer, eu vou dar remédio. Enfim, aí graças à rotina super puxada de acordar às 6 horas da manhã e dormir só à noite, e com medo ainda, porque eu tinha um pouco de medo da casa da minha avó, ela dormia ouvindo uma rádio evangélica que às vezes as pessoas estavam endemoniadas lá na rádio, e eu ficava apavorada. Então o que eu fiz? Comecei a dormir na escola de manhã, eu fechava o caderno, virava assim e dormia. E a professora chamou minha mãe. E minha mãe, sabe o que é? É o remédio que eu tô dando de apetite pra ela, esse remédio dá muito sono. E graças a isso, minha mãe suspendeu o remédio de apetite que ela me dava pra abrir o apetite de uma criança que não tem comida em casa. Enfim, e aí quando minha avó faleceu, eu tinha 16 anos, eu tava grávida de 6 meses do meu primeiro filho. E a primeira notícia foi assim pra mim, poxa, que triste. E eu não dormi chorando, não nada, eu fiquei, tá, minha avó faleceu, isso é muito triste, fui dormir meio refletiva. Minha mãe foi com todo cuidado lá me contar, porque eu tava grávida, foi minha irmã também na minha casa. E aí no outro dia a gente foi se preparar pro velório, e aí eu fui me arrumando e começou a acelerar meu coração, eu fui começando a entrar em desespero. E aí eu pensei, eu não quero ver minha avó no caixão. Eu tive um pensamento assim muito forte, tipo, eu não quero ver minha avó no caixão. E aí a gente foi de perua, e a perua foi chegando no cemitério, e eu só fiquei tipo, eu não quero ver minha avó no caixão, eu não quero ver. Comecei a ficar assim, muito estressada. E aí eu pisei na sala de velório, esqueci como é que chama. Eu já comecei a chorar, eu vi o caixão, aí todo mundo, vamos, você tem que dar adeus pra avó, você tem que dar adeus pra avó, e eu não quero ver minha avó, não quero ver minha avó no caixão. Aí eu fui, olhei pra ela, mas eu não vi. Tipo, o meu cérebro me protegeu pela segunda vez, porque eu não vi, gente, eu olhei, mas eu não vi, eu não me lembro de como minha avó tava. E até hoje as pessoas falam, ela tava assim, ela tava assado. Eu não lembro como que ela tava, juro pra vocês. E aí eu saí pra chorar, fiquei chorando. Aí veio família da minha avó que eu não conhecia, porque assim, eu não tenho contato com a minha família por parte de pai. Eu tenho algumas pessoas no Facebook, tem uma que eu tenho muito carinho, que é minha prima, mas a gente nunca nem se viu. Não, a gente se viu no velório do meu tio, só em velório. Uma vez eu vi ela, eu a vi. E aí veio um monte de gente, e minha mãe veio, olha, Bê, esse aqui é fulano, filho de ciclano. E eu, tá, e conversando, mas eu não me lembro do rosto dessas pessoas, do nome dessas pessoas. Veio um monte de gente falar comigo, falando, olha, você não tem que ficar chorando assim, se acalma, porque faz mal pro bebê, não sei o quê. E eu não lembro deles, e eu não lembro da minha avó. Então eu não sei se foram 2 episódios, porque entre não lembrar de uma coisa que aconteceu e inventar uma coisa que não aconteceu na minha mente, são 2 coisas diferentes, mas foi uma proteção do meu cérebro para comigo. Viu? Eu não caio. Não cai, meu amor? Você é muito esperto. Só tenho a mão e eu não caio. Não cai? Oi, lindo. Ah. Então... tô contando essa história pra vocês porque eu acho ela interessante, mas eu realmente tenho um pouquinho de dúvida. Seria muito diferente se um anjo aparecesse pra mim agora, que não tá acontecendo nada, se eu orasse e falasse, Senhor, fala comigo, me manda uma mensagem, por favor. E não quer dizer que eu não tenha orado, porque eu já orei muito
pedindo isso. Acho que todo mundo já fez isso, né? A gente quer ser especial, ser a filhinha do papai. Eu quero ser a filhinha do papai, mas enfim. Se eu visse agora, eu ia acreditar no que os meus olhos estão vendo. Estão vendo realmente um milagre, estão vendo realmente um anjo. Mas porque eu não tô estressada, né? Como naquela situação era muito estresse e muito medo, talvez não tenha sido verdade. Foi verdade, eu não inventei, mas a forma de criação pode ter sido mental mesmo, o que também não quer dizer que não tenha sido ajuda divina, né? Mas é isso, beijo, eu espero que vocês... Eu tenho muitas histórias de infância, então se vocês quiserem esse tipo assim, que seja mais pessoal e menos, tipo, falar sobre psicologia, falar sobre texto bíblico, que fosse só falar assim, tipo, sobre minha vida, eu vou ficar muito feliz. Então, beijo, é isso. Detalhe que eu tenho que falar: curte, comenta e compartilha. Me segue pra... ativa o sininho, enfim, me segue pra mais assuntos como esse. Isso é muito legal. Se eu falar isso, se eu colocar isso aqui dentro do vídeo, o YouTube me entrega melhor. Então, não que eu queira ficar enchendo o saco de vocês e nem mendigando like, mas isso é uma forma de engajamento. O YouTube adora que a gente faça isso. Então, todo vídeo eu vou fazer a mesma coisa. Me perdoem se eu tô enchendo o saco de vocês. Eu acho que o like tem que ser espontâneo. Eu acho que se você gostou do vídeo, você vai chegar e vai dar o like. Apesar de sim, ter algumas pessoas que só dão se você pede. Porque, por exemplo, você tá assistindo na televisão, eu assisto o YouTube na televisão. Então se você tá assistindo pela televisão, às vezes nem sempre você passa de um vídeo pro outro e você tá só olhando lá. Você não deixa o like. Mas eu acho que isso é interessante. A pessoa vai no celular, ela vai querer compartilhar, vai falar: olha, fulano, olha isso, olha o que essa menina tá falando, olha que da hora isso. Então, vai compartilhar naturalmente. Mas então, assim, é um protocolo que... E é isso, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.